E aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje o mini índice foi uma mãe. O mercado hoje foi muito fácil para operar o meu operacional de cruzamento no gráfico de Renko. Muitas possibilidades. Hoje foram 8 cruzamentos, 7 gain e 1 loss. Se eu não me engano foi isso, apesar que teve um cruzamento a mais, foi já no finalzinho da tarde, não sei nem se dá para considerar, mas hoje foi um dia bem positivo. O mercado abriu já com gap de baixa, trabalhando aqui na região dos pivôs. Eu fiz a minha entrada pelo 25R, porque eu preferi ter uma confirmação antes de fazer a minha entrada, porque afinal já tinha feito cruzamento no 11, e eu fiz a minha entrada e busquei 500 pontos e saí dessa operação com 500 pontos. Logo na sequência, o mercado deu um cruzamento de alta, estocástico estava dando condições, só que tinha um pivô para dar aquela atrapalhadinha, então eu coloquei um alvo curto de 200 pontos, andou pouca coisa mais que isso, bateu na média de 200 e já voltou, mas eu saí desse trade com 200 pontos. Logo na sequência, deu um cruzamento de queda, o estocástico estava no meio do caminho, só que a tendência macro estava de queda, então eu achei interessante, tinha VWAP ali para dar uma atrapalhada, mas como eu já estava com 700 pontos positiva nesse momento, eu achei interessante correr esse risco, fiz a minha entrada e mais uma vez eu saí dessa operação com 500 pontos. Inclusive hoje eu fui questionada de como eu faço para estender as minhas operações, como que eu faço essa análise. Existem várias formas, né? A primeira delas é você fazer a sua saída na primeira reversão. É claro que se essa reversão acontecer com 150 pontos, 200 pontos, não é interessante, porque você vai sair muito rápido. Então, normalmente se sai na primeira reversão depois que o trade andou acima de 300 pontos, aí se tiver uma reversão, lembrando que quando tem uma reversão você vai devolver ali entre 100 e 150 pontos no trade, e então vai devolver uma parte do ganho, então tem que estar preparado para isso, entender que ele vai andar e para sair na primeira reversão, você sabe que ali é 150 pontos que você vai devolver. Igual no caso dessa entrada que eu fiz, se fosse sair na primeira reversão, ia ter dado 400 pontos. Não é ruim. Aqui ele chegou a andar 540 pontos e saiu com 400. Então não é tão ruim assim. Essa é uma forma, sair na primeira reversão de box. Quando eu falo reversão, estava fazendo um movimento de queda, fez um box de alta, sai da operação. Essa é uma possibilidade, não é a que vai te dar mais pontos. O que normalmente eu faço é olhar o indicador de tendência. Eu uso o MACD. Então o MACD vai me mostrar um momento mais adequado de sair da operação. Às vezes vai ser muito parecido com a reversão, outras vezes não, mas eu acompanho pelo MACD. Então o MACD vai me dizer, ó, como que está o preço agora? O preço, a barrinha está abaixo da média de 9, enquanto ele está assim eu me mantenho na operação. Ele começou a perder a média de 9, eu saio dessa operação. E aí, com isso, eu consigo estender e pegar mais pontos. Hoje, por exemplo, eu saí dessa operação com 500 pontos, que quando o MACD menor me deu essa saída aqui. Logo na sequência, teve um cruzamento de alta, estocástico dando condição contra a tendência macro. A tendência era de queda, mas novamente aquilo que eu falo, como eu já estava com um saldo de pontos interessante, eu aceito esse risco, eu aceito aumentar o meu risco na operação. Entrei nessa operação, inclusive essa é uma das operações que eu postei. Fiz aqui mais 500 pontos, ele deu aquela segurada básica no pivô como sempre, mas foi um bom trade aqui também. E hoje eu praticamente fiz todos os cruzamentos, que foi aquilo que eu falei para vocês. Fiz esse cruzamento de queda mais uma vez, 500 pontos, essa daqui sem susto, já na primeira reversão fazendo a saída deu os 500 pontos. Não fiz nenhuma entrada de meio de caminho, depois ficou lateral, por essa razão eu não entrei nesse cruzamento de alta, que teria sido o único stop do dia. O mercado, depois que fez essa queda, ele ficou consolidado aqui, então quando deu esse cruzamento eu não achei interessante entrar, estava com a VWAP aqui bem na frente, mas o motivo principal por eu não ter entrado é porque ele estava bem consolidado aqui. Ah tá, mas então por que você entrou nesse cruzamento de baixa? Porque aí eu estava a favor da tendência macro. Aí, de novo, ele poderia continuar a lateralização? Poderia. Só que qual que é a minha cabeça nesse momento? Vamos lá. Preço trabalhando abaixo da média de 200. Já estou com um saldo positivo bem legal. Tendência macro.
eu faço a minha entrada no cruzamento e deixo o meu stop acima da média de 200. Ah, mas aí você está saindo do operacional. Do operacional não, do gerenciamento ok, mas a minha margem do dia ainda me permite esse tamanho do stop. Então eu faço isso que eu sei que a chance de ser estopada é menor, igual aqui. O stop padrão são 160 pontos, seria, né, mais ou menos aqui. Eu aumentei esse meu stop para pouco mais de 300 pontos, 350 pontos mais ou menos. Qual que é a minha análise? É a tendência macro. Então, eu tenho uma tendência de queda. Então, eu aceito esse risco. E aí, o trade correu, ok. Poderia ficar lateral e eu ter que ficar segurando essa operação por mais tempo. E, claro, se eu observasse que ela não andou, eu saía dessa operação no 0 a 0 e estava tudo certo. Mais uma vez, fiz a minha entrada no cruzamento de alta. Nessa daqui eu fiz parcial. Eu postei essa operação. Acho que eu postei 3 operações hoje. Eu postei essa aqui também. Estocástico estava dando condições, não era tendência de alta ainda, até fez o cruzamento depois. Eu entrei nessa operação, ela a princípio fez uma primeira reversão, aí passou uns minutos aqui, ela começou a subir, foi um processo lento, eu fiquei bastante tempo segurando aqui, eu já estava muito perto de sair da operação, porque o que eu fiz? Fiz a minha parcial, deixei minha proteção com ganho mínimo de 160 pontos e deixei o trade correr e fui cuidar da vida, fui fazer outras coisas e ficou nesse lenga-lenga bastante tempo. E eu deixei protegido, falei, ou ele me tira lá com ganho mínimo ou ele anda, por quê? Normalmente no final da tarde, quando inicia o leilão das ações, o índice sempre dá uma movimentada mais forte. Então estava naquela, se ele movimentar para cima eu vou junto, se ele movimentar o contrário, ele vai me tirar com gain, então tá tudo certo. E depois de bastante tempo ele acordou e me pagou aqui o ganho de 800 pontos. Chegou a dar 1.000 pontos, mas aí ele bateu no pivô. Quando ele começou a reverter, aí eu saí da operação com 800 pontos. Eu estava protegendo já nesse ponto aqui, como ele já deu essa movimentada forte, eu comecei a proteger 700 pontos. E aí quando deu 1.000 pontos, ele começou a voltar e eu saí da operação com 800. Aí esse cruzamento de queda, lógico, eu não fiz. Mas no mini índice hoje foi isso, para mim foi uma mãe, foi fantástico, deu 3.500 pontos aqui hoje, operando na calma e elegância. No mini dólar, hoje o primeiro cruzamento foi lá nos primeiros minutos, que normalmente eu não opero, então eu perdi essa entrada, não me sinto confortável para fazer entrada de meio de caminho no dólar, então eu preferi ficar de fora, ele subiu bastante, mais de 20 pontos nessa primeira pernadinha aqui, aí fiquei aguardando. No macro, tendência de alta, então eu não quis olhar para a venda, apesar de ter subido bastante o preço, a minha análise só valeria a pena fazer compra. Então, quando deu esse cruzamento de queda, eu não entrei. No cruzamento de alta, eu entrei, peguei 10 pontos, novamente cruzou para queda. Essa daqui ainda mais perigosa, porque ainda tinha VWAP bem grudada, mas eu também não entrei. Nesse cruzamento, ele chegou a meio ponto de me estopar, não me estopou e andou e pagou os 10 pontos, saí e disse tchau. Nas ações, hoje mais um dia positivo, algumas operações, a Petro deu uma canseirinha, mas depois ela andou, pagou bem. Prio, GGBR, Elet, todas elas hoje foram muito bem, algumas foram no lenga-lenga, umas eu fui obrigada a fazer um pouco mais de operações porque andava pouco, voltava, me tirava com poucos pontos, eu fiz novas entradas, mas em todas positiva. Então hoje o dia foi bem positivo no índice, foi um dia muito tranquilo para fazer as operações no cruzamento de média. Então foi isso. Espero que o dia de vocês tenha sido positivo também. Não esqueçam do like, por favor. Se vocês tiverem gostado, é óbvio, né? Se não gostar, não precisa deixar like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.